A passagem de hoje é Gênesis 38, 12 e 23. Vamos ler juntos. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Tímna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímna, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto não sabia que era sua nora, e ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Amém. Gostaria de compartilhar a palavra sob o título Judá e Tamar. A partir do capítulo 37 de Gênesis, começa a história de José, considerado o último patriarca deste livro. Embora haja debates sobre se ele deve ser incluído entre os patriarcas, podemos vê-lo como o último da linhagem de Gênesis. No entanto, em meio à história de José, o capítulo 38 surge de forma abrupta com o relato sobre Judá. Podemos comparar essa transição a uma cena de filme em que, enquanto a história se concentra no protagonista, o foco muda de repente para outro personagem. A razão pela qual as histórias desses dois homens se entrelaçam é que ambos desempenharam um papel fundamental na formação das 12 tribos de Israel. E o ponto de conexão entre eles é a primogenitura. Lembrem-se da história de Jacó. O que ele buscou obter de seu irmão não foi uma, mas duas coisas: o direito de primogenitura, que é o título, e a bênção, que é o benefício prático. De certa forma, podemos pensar nisso como o título e a substância, ou, em nossas palavras, o status e o benefício real. O título e a bênção. O status e o benefício prático. Ambos são importantes. Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. E, disfarçando-se, também recebeu de Isaque a bênção destinada ao primogênito. Entre as 12 tribos de Israel, esse direito de primogenitura e essa bênção prática também se manifestam. Contudo, não se concentraram em uma única pessoa, como no caso de Jacó, mas foram divididos entre 2 de seus filhos. E quem são eles? Judá e José. Primeiro, para onde vai o título? O título da primogenitura vai para Judá. Judá era o 4º filho, mas seus irmãos mais velhos se desqualificaram. Como sabemos, o primeiro, o segundo e o terceiro filho causaram problemas graves, um após o outro, e por isso o direito de primogenitura recaiu sobre Judá. Como já meditamos, Rúben profanou o leito de seu pai. Simeão e Levi, por sua vez, para vingar sua irmã Diná, usaram de forma enganosa a circuncisão, a sagrada aliança com Deus. Por causa dessas transgressões, Rúben, o primogênito, e seus irmãos, Simeão e Levi,
perderam o direito de primogenitura. Assim, esse direito passou para Judá. É por isso que a história do capítulo 38 de Gênesis é inserida neste ponto. No entanto, quem recebe a bênção prática, a porção material do primogênito, é José. Como sabemos disso? Porque José recebe uma porção dupla. Como bem sabem, não há uma tribo de José, mas sim duas tribos formadas a partir de seus dois filhos. Segundo o costume do antigo Oriente Próximo, ao dividir a herança, o primogênito recebia uma porção dupla. Se um pai tivesse 3 filhos, sua herança não seria dividida em 3 partes, mas em 4. O primogênito receberia 2 partes e os outros filhos, uma parte cada. Os filhos de José, Manassés e Efraim, formaram 2 das 12 tribos de Israel. Isso significa que José recebeu o dobro da herança de seus irmãos. A bênção material da primogenitura foi para ele. É por isso que a história de Judá está inserida aqui. Para nos contar sobre o primogênito que recebeu o título, o status, Judá. E há ainda uma razão mais importante. A genealogia de Judá é a genealogia do Messias. Ontem, meditamos sobre o costume do casamento levirato. Era uma lei antiga segundo a qual, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva para gerar um herdeiro em nome do irmão falecido. Pelos padrões de hoje, isso é impensável. Mas naquela época, para uma viúva sem filhos, a questão não era viver bem ou mal. A própria sobrevivência era quase impossível. A única maneira de uma mulher nessa situação garantir seu futuro era ter um filho que continuasse a linhagem familiar. Era assim a sociedade daquele tempo. Sistemas como esse funcionavam como uma rede de proteção social para os mais vulneráveis e marginalizados. E esse costume do casamento levirato aparece de forma proeminente em 2 lugares na Bíblia. Um deles é aqui, na história de Judá e Tamar. O outro está no livro de Ruth. A cena em que Boaz, antes de se casar com Ruth, oferece ao parente mais próximo o direito de resgatá-la, revela essa mesma prática. Olhando para estas 2 histórias, vemos um ponto em comum. Ambas estão diretamente ligadas à linhagem do Messias. É por isso que Tamar e Ruth, 2 mulheres em situações improváveis, estão registradas na genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1. O casamento levirato era um recurso para uma mulher cuja esperança de ter filhos parecia ter chegado ao fim. Portanto, esta é a história de alguém cuja esperança foi frustrada. E para onde flui a história dessas mulheres que pareciam não ter mais esperança? Flui diretamente para a história do Messias, a esperança de toda a humanidade. Esta é a obra maravilhosa de Deus. A história de mulheres que perderam a esperança, paradoxalmente, torna-se o canal que conduz a esperança para todos os povos. Na passagem que meditamos ontem, Judá mandou sua nora Tamar de volta para a casa do pai. A desculpa era que ela deveria esperar até que Selá, seu filho mais novo, crescesse. Na verdade, ele temia que, assim como seus 2 filhos mais velhos morreram, o mais novo também morresse ao se casar com ela. A passagem de hoje começa com a morte da esposa de Judá. Vamos ler os versículos 12 e 13. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Timna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timna, a tosquiar as suas ovelhas. A notícia de que seu sogro, Judá, estava em Timnate, chegou aos ouvidos de Tamar. Isso lhe deu uma oportunidade. Percebendo que Selá já era adulto, mas ainda não lhe havia sido dado como marido, ela entendeu que Judá não cumpriria sua promessa. Então, Tamar traça um plano ousado. Ela vai ao encontro de Judá, mas não como sua nora. Ela se disfarça de prostituta e, sem revelar sua identidade, tem relações com seu sogro. Do ponto de vista atual, este evento nos choca. Perguntamo-nos:
Como algo assim pôde acontecer? E por que está registrado na Bíblia? Mesmo sendo uma nora viúva e um sogro viúvo, um relacionamento assim parece contrariar a ordem natural e moral das coisas. No entanto, Deus viu a situação de uma forma diferente. E o que ele faz por essa mulher? Ele lhe concede uma nova vida. Vamos ler o versículo 18. Então, ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Tamar exigiu um penhor de seu sogro, seu selo, seu cordão e seu cajado. E esse penhor, mais tarde, quando a descoberta de sua gravidez a colocou em risco de morte, desempenhou um papel crucial para salvar tanto a vida dela quanto a do filho em seu ventre. De modo semelhante, nosso Senhor Jesus se tornou nosso penhor e nos salvou. Aqui, esses objetos se tornaram o penhor que salvou Tamar, a nova vida em seu ventre e, por fim, a continuidade da linhagem do Messias. Nesta passagem, as duas pessoas são contrastadas. De um lado, Judá, um homem com poder e liderança, que usou sua posição para negar à sua nora o direito que ela tinha. Ele a empurrou para uma situação de completo desamparo. Do outro lado, a Tamar, uma mulher que luta pela vida, uma estrangeira, viúva, sem filhos, sem esperança ou perspectiva neste mundo, enviada de volta para a casa de seu pai. No entanto, com sua sabedoria e ação corajosa, ela transforma a situação. Ela não apenas salvou a própria vida, mas também fez com que a história da vida continuasse na casa de Judá, um homem que, por medo, hesitava em fazer o que era justo. A decisão ousada desta mulher permitiu que a genealogia do Messias prosseguisse. Amados irmãos e irmãs, é assim que a esperança de Deus floresce. Através da pessoa que parecia mais distante da esperança, a esperança brota. Pela decisão corajosa de uma mulher considerada insignificante, a promessa que os poderosos haviam negligenciado é restaurada. Lembrem-se de que é assim que Deus opera. Muitas vezes dizemos que vivemos em tempos difíceis, mas, se pensarmos no desamparo de Tamar, podemos ter fé que o mesmo Deus que não permitiu que a esperança morresse naquela época, também fará brotar esperança em nosso tempo. Deus pode criar um novo dia de esperança para nós, hoje também. Que o Deus que deu vida por meio de Tamar também nos dê nova força e esperança. A nós que vivemos tempos difíceis, em que o futuro parece incerto e não conseguimos enxergar um passo à frente. Que todos nós, como igreja, possamos perseverar hoje, firmados nessa esperança, cumprindo a missão que Deus nos confiou. Eu os abençoo em nome do Senhor.